O sol surge como uma ferida aberta no horizonte do Serengeti, tingindo as nuvens de um carmesim violento que anuncia um dia de calor sufocante. Kimbwe, o soberano absoluto dessas terras, ergue sua pesada cabeça enquanto o pó dourado se desprende de sua juba escura e emaranhada. Suas cicatrizes, marcas profundas gravadas por garras e presas de rivais esquecidos, contam a história de um trono conquistado com sangue e defendido com ferocidade inabalável. O ar está carregado com o cheiro da grama seca e o rastro metálico da sobrevivência. Um aroma que Kimbwe inspira profundamente para reconhecer cada centímetro de seu domínio. Seus olhos, duas esferas de âmbar líquido, vasculham a planície infinita onde o calor já começa a distorcer as formas das acácias distantes. A terra sob suas garras está rachada, sedenta por uma chuva que se recusa a chegar, transformando o paraíso em um campo de batalha onde apenas os mais fortes sobrevivem ao amanhecer seguinte. Ele sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros maciços, pois sabe que a fome é um inimigo que nunca dorme, e sua alcateia depende inteiramente de sua capacidade de manter a ordem nesse caos natural. Cada músculo de seu corpo foi moldado para a guerra, uma máquina biológica aperfeiçoada por milênios de evolução no coração da África mais selvagem e implacável. O silêncio da manhã é enganoso, uma calma tensa que antecede a tempestade de violência necessária para que a vida continue seu ciclo eterno. A poucos metros, escondida entre arbustos que ainda guardam um pouco de sombra, Cira observa com uma intensidade arrebatadora. Ela é a mente estratégica da alcateia, uma caçadora cuja agilidade desafia as leis da física e cuja paciência é tão vasta quanto a própria savana. Seu corpo esguio se funde perfeitamente com o tom seco do ambiente, transformando-a em um fantasma à luz do dia. Cira não busca a glória do rugido, mas a eficiência do golpe fatal. Enquanto o sol castiga a terra, ela mantém o olhar fixo nas presas distantes, calculando movimentos com precisão absoluta. Seus filhotes dependem dela, e essa pressão se transforma em foco total, sem espaço para erro. O calor é um adversário constante, drenando energia, mas Cira sabe conservar cada força para o momento exato. Neste ecossistema, não há espaço para piedade, apenas estratégia e instinto. O horizonte treme com a escassez. A água se tornou o recurso mais precioso. Poços antes cheios agora são lama amarga cercada por ossos. A estação seca impôs suas regras com crueldade, forçando predadores e presas a coexistirem em uma trégua frágil. A falta de umidade transformou o verde em tons ocres. Herbívoros caminham exaustos, consumidos pela sede. As regras mudaram. Não vence o mais rápido, mas o que resiste mais tempo. De repente, uma massa escura surge no horizonte. A grande migração. Milhares de cascos batendo na terra como um tambor profundo. Para Kimbwe, isso é ao mesmo tempo oportunidade e desafio. Cira se prepara. Gnus e zebras se aproximam, mas outros predadores também. A competição será brutal. O ar se enche de sons, bramidos distantes e o ritmo constante do galope. Uma música de sobrevivência que acelera o pulso dos caçadores ocultos. É uma visão grandiosa, o próprio coração da África pulsando em carne e movimento, lembrando que a vida sempre encontra um caminho, mesmo através do sofrimento mais extremo. Ainda assim, essa abundância aparente é perigosa, pois atrai rivais que espreitam nas bordas, prontos para roubar o que não lhes pertence. A expectativa se torna quase palpável, uma eletricidade que percorre a espinha de Kimbwe enquanto ele avalia a magnitude do que se aproxima. A savana está prestes a se transformar em um palco colossal, onde cada movimento será observado por olhos famintos. Para deixar clara sua posição,
Kimbue se levanta com uma lentidão majestosa. Ele inspira profundamente, expandindo seu peito poderoso, e solta um rugido que parece rasgar o próprio ar quente do meio-dia. O som vibra pela terra, profundo e ancestral, viajando por quilômetros como um aviso inconfundível. É uma declaração de domínio. Cada fio de grama e cada gota de água pertencem a ele. Os animais ao redor congelam. O tempo parece hesitar. O eco daquele rugido não é apenas força, é lei. É a linha invisível que ninguém ousa cruzar sem pagar um preço alto. Cira observa em silêncio, entendendo que aquele som mantém o caos sob controle. Mas nas margens dessa ordem imposta, outro olhar se move. Entre rochas gastas pelo tempo, Mvua observa. Sozinho, silencioso, calculando. O cão selvagem é uma anomalia naquele mundo de alianças e força coletiva. Ele não tem o poder de Kimbue, nem a estrutura da alcateia de Cira, mas possui algo igualmente perigoso: inteligência afiada como lâmina. Seus ouvidos captam cada sussurro do vento. Seus olhos analisam falhas, distrações, momentos de fraqueza. Ele não confronta, ele espera. Mvua vive nos intervalos do caos. Ele representa a sobrevivência em sua forma mais pura, adaptação absoluta. Enquanto os leões focam nas grandes batalhas, ele se move como sombra, recolhendo oportunidades invisíveis para os gigantes. Com a queda do sol, a temperatura diminui e algo muda. A estratégia ganha forma. Cira sente. A hora chegou. A primeira grande caçada da noite será decisiva. Ela precisa recuperar forças, provar que a alcateia ainda é forte diante da chegada da migração. Sob um céu que lentamente se tinge de violeta, ela começa a se mover, sem sons, sem hesitação. A comunicação acontece em olhares, em gestos mínimos, em instinto puro moldado por gerações. O plano é complexo: flanquear um grupo de búfalos que se separou do restante. No centro deles está Niati, um líder, um gigante, e não uma presa fácil. Niati não é uma presa comum. Ele é uma muralha viva da savana, um gigante de músculos densos e chifres curvados que já enfrentaram a morte inúmeras vezes. Seu corpo carrega as marcas de batalhas passadas, e sua presença impõe respeito até mesmo aos caçadores mais experientes. Ao perceber o perigo, ele não foge. Em vez disso, responde com um som grave que se espalha pelo ar como um trovão contido. Em questão de segundos, a manada se reorganiza com precisão impressionante. Os corpos se comprimem, os cascos se alinham e os mais vulneráveis são protegidos no centro de um círculo quase impenetrável, formando uma verdadeira fortaleza viva. Cira observa atentamente, calculando cada detalhe. A emboscada começa em absoluto silêncio, sem que uma única folha denuncie a presença dos felinos. A alcateia se posiciona com precisão milimétrica, cada leoa ocupando seu lugar como parte de um plano invisível. Cira se move primeiro, baixa e fluida, quase imperceptível. Seu objetivo não é atacar diretamente, mas manipular o movimento da presa, empurrando-a em direção ao ponto onde a força bruta de Kimbue poderá decidir o confronto. Na savana, um pequeno erro é suficiente para definir o destino. O cerco se fecha lentamente e a tensão se torna quase palpável. Niati percebe a ameaça e mantém a formação firme, recusando-se a ceder espaço. Quando o primeiro impacto acontece, a tranquilidade se transforma em caos. Corpos colidem com violência, levantando uma nuvem de poeira que obscurece a visão. Rugidos e bramidos se misturam em um cenário ensurdecedor. Kimbue avança com determinação, lançando-se contra a muralha de músculos, tentando romper a defesa. Mas Niati resiste. Ele abaixa a cabeça e transforma seus chifres em armas letais. O choque é brutal,
E os búfalos respondem com uma coordenação surpreendente, repelindo cada tentativa de ataque das leoas. Cira se move ao redor da formação, procurando uma abertura, mas a linha defensiva permanece sólida. Então, em meio ao caos, acontece um erro. Kimbue pisa em terreno instável e, por um breve instante, perde o equilíbrio. Niati não hesita. O búfalo avança com toda a sua força e atinge o flanco do leão com um golpe devastador. O impacto lança Kimbue ao ar antes de fazê-lo cair pesadamente no chão. A batalha muda naquele momento. A manada de búfalos aproveita a confusão para romper o cerco e recuar, deixando para trás uma vitória conquistada com resistência e união. Kimbue ainda respira, mas sua presença já não impõe o mesmo respeito absoluto. Cada movimento agora carrega dor, e sua fragilidade começa a se tornar perceptível. Cira percebe isso antes mesmo de qualquer outro sinal concreto, guiada por um instinto que não falha. Pouco depois, o silêncio da noite é quebrado por sons característicos que ecoam à distância. As hienas estão se aproximando. Diferente dos leões, elas não dependem apenas da força. São pacientes, estratégicas e extremamente oportunistas. Sabem reconhecer quando o equilíbrio de poder se rompe, e naquele momento, a fraqueza da alcateia se torna evidente. Aos poucos, formas começam a surgir na escuridão. Olhos brilham entre os arbustos, refletindo a luz da lua, enquanto o grupo se organiza em um cerco cauteloso. Elas não avançam de imediato, preferindo testar limites e observar cada reação. Cira se posiciona entre as hienas e seus filhotes, transformando-se em uma barreira viva. Seus músculos se contraem e seus dentes se mostram em um aviso claro, mas as hienas não recuam. Elas reconhecem a mudança na dinâmica da alcateia. O líder está ferido, e isso muda tudo. O grupo de hienas começa a se mover lentamente, explorando possíveis brechas e tentando desgastar a resistência da leoa. Elas sabem que o tempo está ao lado delas, pois a alcateia não conseguiu se alimentar e a energia disponível é limitada. Kimbue tenta reagir. Seu rugido ainda ecoa pela savana, mas já não possui a mesma profundidade e alcance de antes. Por um breve momento, as hienas hesitam, mas logo retomam o avanço ao perceberem que a ameaça diminuiu. A situação se torna crítica. Cira entende que não pode contar com apoio imediato. As outras leoas estão dispersas e exaustas, e qualquer erro pode ser fatal. Seus filhotes permanecem próximos, vulneráveis e dependentes de sua proteção. Uma das hienas decide testar a defesa e avança rapidamente. Cira reage com precisão, atingindo-a com um golpe que a obriga a recuar, mas isso não encerra o confronto. O grupo permanece firme, reduzindo gradualmente o espaço ao redor. A tensão cresce à medida que o cerco se aperta. Nesse momento, um elemento inesperado altera a dinâmica da situação. Mvoa surge atravessando a área em alta velocidade, fugindo de outro perigo invisível. Sua presença chama a atenção de parte das hienas, que momentaneamente desviam o foco. Essa breve distração cria uma oportunidade. Cira recua com cautela, conduzindo seus filhotes em direção a uma área mais protegida, aproveitando cada segundo ganho. As hienas percebem tarde demais, mas não desistem. Elas continuam presentes, observando e esperando por uma nova chance. A noite avança e a pressão da fome se intensifica. Naquele cenário, a sobrevivência depende não apenas da força, mas da capacidade de resistir ao desgaste constante e tomar decisões precisas sob extrema pressão. A noite dá lugar a um amanhecer pesado, marcado não pela esperança, mas pela continuidade da escassez. A seca alcançou seu ponto mais crítico, transformando o Serengeti em um território onde cada passo exige um esforço calculado e cada decisão pode definir a sobrevivência.
A alcateia de Kimbue sente o impacto com intensidade crescente. A falha na última caçada não foi apenas um revés momentâneo, mas um golpe direto na estabilidade do grupo. Sem alimento, a energia diminui rapidamente e a necessidade de agir começa a se sobrepor ao instinto de cautela. Kimbue, mesmo ferido, observa o horizonte com atenção. Seu corpo enfraquecido contrasta com a responsabilidade que ainda carrega. Ele sabe que permanecer inativo não é uma opção. A fome não permite espera, e cada hora que passa reduz as chances de recuperação da alcateia. Sira também percebe essa mudança. Sua postura já não é apenas defensiva. A necessidade de caçar retorna com urgência, mesmo que as condições sejam desfavoráveis. Ela entende que o próximo movimento precisa ser preciso, pois não haverá espaço para outro erro. Ao redor deles, o ambiente reflete a mesma tensão. Os poucos pontos de água restantes se tornaram locais de risco extremo. Predadores e presas são obrigados a se aproximar, criando encontros inevitáveis onde o equilíbrio é sempre instável. Em um desses pontos, Kimbue decide avançar. O poço, que antes era fonte de vida, agora se apresenta como um espelho de lama espessa, cercado por sinais claros de disputa. Marcas no solo, ossos antigos e o cheiro persistente de conflito revelam que aquele território já foi palco de confrontos recentes. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Kimbue se aproxima com cautela, cada passo medido. Sua presença ainda impõe respeito, mas não o suficiente para garantir domínio absoluto. Nas sombras das acácias, outros predadores observam. Leopardos e guepardos aguardam, atentos a qualquer sinal de fraqueza. Com um esforço visível, Kimbue emite um rosnado grave que ecoa pelo local. Não é apenas um aviso, mas uma tentativa de reafirmar controle sobre o recurso mais valioso daquele momento: a água. A estratégia funciona parcialmente. Os outros predadores recuam, preferindo evitar confronto direto, mas permanecem por perto, aguardando qualquer oportunidade. Enquanto isso, Sira assume outro papel essencial. Próxima aos arbustos densos, ela mantém vigilância constante sobre seus filhotes. A ameaça das hienas ainda existe, e a vulnerabilidade do grupo exige atenção redobrada. Sua postura revela a dualidade da sobrevivência na savana. Ao mesmo tempo em que precisa caçar para garantir alimento, também deve proteger aqueles que ainda não podem se defender. A pressão é constante. Em outra parte da planície, a manada de búfalos liderada por Niati enfrenta seus próprios desafios. A busca por água se transforma em um risco inesperado quando o terreno cede sob o peso dos mais fracos. Um jovem búfalo fica preso na lama densa, lutando para se libertar enquanto o pânico se espalha. Seus movimentos desesperados apenas pioram a situação, fazendo com que afunde ainda mais. Niati retorna imediatamente, demonstrando a força de sua liderança. Ele tenta empurrar o jovem para fora com seu focinho, utilizando toda sua força, mas o terreno traiçoeiro limita qualquer tentativa de resgate. A decisão que se segue é silenciosa, mas inevitável. A manada não pode permanecer exposta por muito tempo. A presença prolongada naquele local aumenta o risco de ataque, e a sobrevivência coletiva precisa prevalecer. Gradualmente, o grupo se afasta. O jovem búfalo permanece. A natureza segue seu curso sem concessões. Enquanto isso, o ambiente começa a mudar. O céu, antes limpo e impiedoso, ganha novas formas. Nuvens densas começam a se acumular no horizonte, alterando a luz e trazendo consigo uma sensação diferente, quase elétrica. O vento muda de direção. O cheiro da chuva surge, misturado ao da poeira. Para muitos, isso representa esperança. Para outros, um novo tipo de desafio. Kimbue observa o céu com atenção. A mudança climática pode alterar completamente a dinâmica da savana, influenciando tanto presas quanto predadores. Mas, naquele momento,
uma coisa permanece constante. A fome ainda não foi saciada, e a necessidade de agir se torna cada vez mais urgente. As primeiras gotas caem de forma espaçada, pesadas o suficiente para levantar pequenos círculos na poeira seca antes de desaparecerem. Não é ainda a chuva que transforma a paisagem, mas um aviso de que algo maior está a caminho. O ar se torna mais denso, carregado por uma energia difícil de ignorar. E Kimbwe permanece atento, observando o horizonte que agora se fecha com nuvens escuras. Seu corpo ainda carrega os sinais da derrota recente, e cada movimento exige esforço, mas sua mente continua ativa. Ele entende que a mudança climática pode ser tanto uma oportunidade quanto um risco. A savana, que até então parecia imóvel sob o peso do calor, começa a reagir. Pequenos animais se recolhem, aves alteram suas rotas e até os grandes herbívoros demonstram inquietação. Há um reconhecimento coletivo de que o equilíbrio está prestes a ser rompido. Cira também percebe essa transformação. Seu comportamento muda de forma sutil, mais alerta, mais precisa. A combinação entre fome e tempestade cria um cenário imprevisível, onde decisões rápidas podem significar a diferença entre sucesso e fracasso. O vento ganha força e levanta a poeira acumulada, formando redemoinhos que dificultam a visão. Esse caos momentâneo altera a dinâmica da caça. O cheiro das presas se dispersa de maneira irregular, e os sons se tornam menos confiáveis, criando tanto obstáculos quanto oportunidades. Para Cira, isso pode ser a vantagem que faltava. Ela identifica um grupo de gnus que se desloca de forma desorganizada, claramente afetado pela mudança repentina do clima. Entre eles, um indivíduo apresenta sinais de fraqueza, possivelmente exausto pela longa jornada e pela escassez recente. Sem hesitar, Cira inicia a aproximação. Seu corpo se move rente ao solo, aproveitando a cobertura visual criada pela poeira e pela luz difusa das nuvens. Cada passo é calculado para evitar qualquer ruído desnecessário, enquanto seus sentidos se ajustam às novas condições. Diferente da tentativa anterior contra os búfalos, desta vez a estratégia é mais direta, focada em eficiência. Não há espaço para confrontos prolongados. Quando a distância se torna ideal, ela acelera. O ataque é rápido e preciso. O GNU tenta reagir, mas sua condição não permite uma fuga eficaz. A perseguição dura poucos segundos antes de terminar com um golpe certeiro que derruba a presa. O sucesso é imediato. Pela primeira vez desde o fracasso anterior, a alcateia tem acesso a alimento. Enquanto Cira mantém o controle da presa, as outras leoas se aproximam, atraídas pelo som e pelo cheiro. A organização do grupo retorna gradualmente, e mesmo Kimbwe, ainda limitado fisicamente, se aproxima para participar. Sua presença continua sendo respeitada, ainda que de forma mais sutil. A alimentação representa mais do que saciar a fome. É um sinal de recuperação, um indicativo de que o grupo ainda é capaz de se adaptar. Ao mesmo tempo, a tempestade finalmente se intensifica. A chuva passa de gotas isoladas para uma cortina contínua, atingindo o solo com força. A terra seca começa a absorver a água com rapidez, transformando a superfície dura em um terreno mais maleável. O cheiro da savana muda completamente. O pó dá lugar ao aroma de terra molhada, e a paisagem começa a se transformar diante dos olhos. Para Mvua, que observa à distância, essa mudança também representa uma nova fase. Com mais presas disponíveis e menor pressão imediata entre predadores, suas chances de sobrevivência aumentam. Ele se aproxima com cautela, após a alimentação dos leões, aproveitando os restos deixados para trás. Já Niati e sua manada, espalhados por outra região, respondem à chuva com um movimento constante. A água traz alívio, mas também exige adaptação. Novas áreas se tornam acessíveis,
e a busca por alimento se intensifica. A tempestade não encerra o ciclo de desafios. Ela apenas redefine o jogo. Kimbwe observa a chuva cair sobre a savana, sentindo o impacto das mudanças ao seu redor. Apesar das dificuldades, ele ainda permanece ali, adaptando-se, resistindo. A sobrevivência, naquele ambiente, nunca depende de um único fator. Ela é construída a partir da capacidade de evoluir diante de cada novo cenário. E naquele momento, com a chuva finalmente dominando a paisagem, uma nova fase se inicia para todos. Com a continuidade das chuvas, a savana começa a se transformar de maneira quase irreconhecível. O solo antes rachado absorve a água com avidez e, em poucos dias, tons ocres dão lugar a manchas de verde que se espalham como vida renascendo. Pequenos cursos d'água reaparecem, e o silêncio seco é substituído por sons de movimento, de crescimento, de retorno. A mudança não é apenas visual. Ela altera o comportamento de todos os habitantes do Serengeti. As grandes manadas começam a se expandir novamente. Gnus e zebras se deslocam em números impressionantes, preenchendo a planície com um movimento constante. O alimento deixa de ser escasso, e com isso, a tensão que dominava cada encontro começa a diminuir. Para os predadores, isso representa mais do que fartura. Significa escolha. Cira percebe essa mudança rapidamente. Seus movimentos já não são guiados apenas pela urgência, mas por estratégia refinada. Com mais presas disponíveis, ela pode selecionar alvos com menor risco, preservando energia e reduzindo as chances de novos ferimentos. Em uma dessas oportunidades, ela identifica uma zebra que se afastou do grupo principal. A escolha não é aleatória. A presa apresenta sinais de cansaço e sua posição a torna vulnerável. Cira inicia a aproximação com precisão absoluta. O ambiente agora trabalha a seu favor. A vegetação mais densa oferece cobertura e o solo úmido reduz o ruído de seus passos. O ataque é executado no momento exato. A perseguição é curta, eficiente e controlada. Em poucos segundos, a zebra é derrubada, garantindo alimento suficiente para a alcateia. Diferente dos momentos de escassez, não há desespero na ação, apenas execução precisa. A alimentação ocorre com menos tensão. As disputas internas diminuem e até mesmo Kimbwe, ainda em recuperação, consegue se aproximar sem enfrentar resistência. Sua presença continua relevante. Mesmo ferido, ele mantém o papel de referência dentro do grupo. As outras leoas respeitam sua posição, e os mais jovens observam, aprendendo com cada movimento. A recuperação de Kimbwe é gradual, mas evidente. Com alimento regular, sua força começa a retornar, e seus movimentos, embora ainda cautelosos, demonstram progresso. Enquanto isso, nas margens desse novo cenário, Mvoa também se beneficia. A abundância reduz a necessidade de confrontos diretos. Ele já não precisa arriscar tanto para se alimentar, encontrando restos com maior facilidade. Sua estratégia permanece a mesma, mas o ambiente agora favorece sua sobrevivência. Mvoa continua sendo uma sombra na savana, mas uma sombra mais segura, menos pressionada pela fome constante. Em outra região, Nyati conduz sua manada por áreas agora ricas em pastagem. Os sinais da seca começam a desaparecer, substituídos por um ambiente mais favorável à recuperação. Os filhotes nascem com mais frequência, e a estrutura do grupo se fortalece. Mesmo assim, a memória dos desafios recentes permanece. A organização defensiva continua eficiente, e qualquer sinal de ameaça ainda é tratado com seriedade. A savana entra em um período de equilíbrio dinâmico. Os confrontos não desaparecem, mas deixam de ser constantes. A luta pela sobrevivência continua presente, porém com menor intensidade imediata. Para Kimbwe, esse novo cenário representa uma segunda chance. Do alto de uma formação rochosa, ele observa seu território. A paisagem agora é outra,
Mas os desafios não desapareceram completamente. Ele compreende que a abundância é temporária, parte de um ciclo maior que inevitavelmente retornará à escassez. Ainda assim, há algo diferente. Sua experiência recente alterou sua percepção. Ele já não depende apenas da força bruta, mas de uma compreensão mais profunda do ambiente e de seus próprios limites. Cira, por sua vez, consolida seu papel como peça central da sobrevivência da alcateia. Sua eficiência nas caçadas e sua capacidade de adaptação se tornam fundamentais para a estabilidade do grupo. O equilíbrio entre força e estratégia começa a definir o futuro da alcateia. A savana, agora verde e vibrante, pulsa com vida renovada. Mas, sob essa aparência de tranquilidade, o ciclo continua em movimento, silencioso e inevitável. A recuperação não é o fim da história, é apenas o início de uma nova fase. Com a savana renovada pelas chuvas, o Serengeti volta a pulsar em um ritmo mais estável, onde vida e morte coexistem sem o desespero extremo que marcou os dias de seca. A abundância trouxe alívio, mas não eliminou as regras fundamentais daquele território. Cada criatura ainda precisa lutar, ainda precisa se adaptar. A alcateia de Kimbwe encontra-se em um momento de reconstrução. A fome já não dita cada decisão, e isso permite que o grupo recupere não apenas a força física, mas também sua organização. As caçadas se tornam mais eficientes, os conflitos internos diminuem e os filhotes crescem sob condições mais favoráveis. Kimbwe, agora mais recuperado, volta a ocupar seu lugar com maior estabilidade. Suas cicatrizes permanecem visíveis, não como sinais de fraqueza, mas como registros de resistência. Seus movimentos ainda carregam cautela, mas sua presença volta a exercer influência sobre o território. Ele já não é o mesmo líder impulsivo de antes. A experiência o transformou. Do alto de uma elevação rochosa, ele observa a extensão de seu domínio. A savana verde se estende até o horizonte, repleta de vida, movimento e possibilidades. Mas ele sabe que aquele cenário não é permanente. A abundância é apenas uma fase, e o ciclo sempre retorna. Cira continua sendo o núcleo operacional da alcateia. Sua habilidade na caça se mantém precisa, agora refinada pela experiência da escassez. Ela não desperdiça energia, não assume riscos desnecessários e mantém o grupo em constante vantagem. Seus filhotes crescem mais fortes, aprendendo desde cedo as regras daquele ambiente. Cada movimento, cada caçada, cada reação diante do perigo se torna uma lição silenciosa que será levada para o futuro. Nas margens desse território, Mvua segue seu próprio caminho. Ele não busca domínio nem liderança. Sua existência é guiada pela adaptação contínua. Com a abundância, sua sobrevivência se torna menos arriscada, mas ele não abandona sua natureza cautelosa. Permanece observando, calculando, aproveitando oportunidades sem se expor. Mvua representa um tipo diferente de força, a força de quem resiste sozinho. Enquanto isso, Niati conduz sua manada com firmeza renovada. Os búfalos se fortalecem com o retorno das pastagens e a estrutura do grupo se torna ainda mais sólida. Os jovens crescem protegidos e os adultos mantêm a formação defensiva sempre pronta. A memória dos confrontos passados não desaparece. Ela molda o comportamento. Entre leões e búfalos, o equilíbrio permanece. Nenhum domina completamente o outro. Ambos coexistem em um sistema onde força, estratégia e resistência definem quem prevalece em cada encontro. O Serengeti segue funcionando como um mecanismo preciso, onde cada elemento tem um papel essencial. Predadores controlam populações, presas fortalecem suas linhagens, e o ambiente impõe limites que nenhum ser pode ignorar. À medida que o sol começa a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, a savana assume um aspecto quase intocável.
É nesse momento que tudo parece em paz, mesmo sabendo que sob essa superfície o ciclo continua ativo. Kimbue permanece imóvel, observando, não com a atenção de quem teme perder tudo, mas com a consciência de quem já enfrentou o pior e permaneceu. A história que se desenrolou ali não pertence apenas a ele, ou à sua alcateia, ou mesmo aos seus rivais. Ela pertence à própria Terra. Uma narrativa construída por luta, adaptação e continuidade. No Serengeti, nada é permanente. Não com a atenção de quem teme perder tudo, mas com a consciência de quem já enfrentou o pior e permaneceu. A história que se desenrolou ali não pertence apenas a ele, ou à sua alcateia, ou mesmo aos seus rivais. Ela pertence à própria Terra. Uma narrativa construída por luta, adaptação e continuidade. No Serengeti, nada é permanente.